Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 147, nosotros vamos a ler um texto. Então, na aula de hoje, aula 147, nós vamos ler um texto. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quiser, puder contribuir no trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso. Deixa eu me diminuir. Isso. E aí nós temos aqui o texto chamado Vida en la Ciudad, né? Vida na cidade. Então, vamos começar. Maria está de visita em Madrid e se ha perdido. Então, Maria está de visita em Madrid e se perdeu. Então, algumas coisas aqui para eu comentar. Primeiro, o nome da cidade em espanhol é Madrid. Tá? Esse último D aqui, ele tem som, Madrid. Em português nós falamos Madrid. O D é mudo, né? Madrid. Mas em espanhol tem som, Madrid. Tem um som bem curtinho. Então a Maria está de visita em Madrid e se perdeu. Outra coisa aqui, ó. A perdida, a gente já viu esse tempo verbal, né? O pretérito perfeito, ou pretérito perfeito composto, né, que a gente usa como auxiliar o verbo haver e o verbo principal no particípio. E aí a gente fica na dúvida, né, porque em português nós não temos esse tempo verbal, e aí a gente fica com dificuldade, né. Aqui o uso desse tempo verbal, ele é bem marcado, porque é uma ação que aconteceu no passado e que tem repercussão no presente. Ela se perdeu. Ela se perdeu e ela continua perdida, e isso está trazendo consequências para ela no presente. Então, se eu tenho uma ação no passado que me traz consequências no presente, eu uso o pretérito perfeito, ou pretérito perfeito composto. Tá? Eu uso esse tempo verbal que está aqui no texto. Tá? Então, a Maria se ha perdido. E aí nós temos o diálogo, né? Perdão. Para ir à la Plaza de Cibeles. Então, perdão, né? Perdão. Quando você encontra uma pessoa na rua, você quer chamar a atenção dela, você pode falar perdão. Para ir à la Plaza de Cibeles. Né? Repara que aqui ela não faz uma pergunta com aquelas características de pergunta, né? Como eu faço para ir em tal lugar? Não, ela já manda a frase direto e a entonação dela já indica que é uma pergunta. Você pode fazer isso se você está numa linguagem familiar, numa linguagem formal, né? Muitas vezes a entonação da tua fala diz muito do que você quer dizer. E aí você não precisa fazer toda uma construção com pronomes interrogativos. Já simplesmente fala, para ir à la Plaza de Cibeles. Para ir à la Plaza de Cibeles. Né? Então, para ir na Praça de Cibeles. E aí a pessoa responde, ó. Siga todo recto e tuerza por la segunda calle a la izquierda. Al final de la calle verá las Cibeles. Então, siga tudo reto, né? Siga todo recto, siga tudo reto. E tuerza, né? Tuerça seria o verbo torcer. E tem o sentido de torcer mesmo, mas aqui o sentido é de virar, né? Vire na segunda rua a la izquierda, à esquerda. Al final de la calle, né? Ao final da rua, verá Cibeles, né? A Praça de Cibeles. A gente também pode usar o verbo girar, né? Girar. E aí a gente fala gire, né? Gire a la izquierda, gire a la derecha. São tudo maneiras de falar para vire, né? Vire à esquerda, vire à direita. E aí ela continua. Está muy lejos. Está muy lejos. Lejos, longe, distante. Está muito longe. E aí a pessoa fala, una media hora andando. Né? Uma meia hora andando. Puede coger el autobús número 5. Tiene la parada delante de la iglesia. Então, pode correr. Correr, nesse caso, não é correr, não, tá? Correr, nesse caso, é pegar. Pegar o ônibus. Correr el autobús, número 5. Eu já falei em algumas aulas antes que esse verbo correr, ele é um verbo perigoso em alguns países, Argentina principalmente. Na Argentina, correr
tem sentido sexual, quer dizer transar. Então tem que tomar um certo cuidado quando você vai falar esse verbo correr. Na Espanha, correr tem esse sentido, tá? É igual o verbo gozar, por exemplo. No Brasil e em Portugal tem sentidos completamente diferentes. Então, tomar um certo cuidado. Então, pode correr el autobús número 5, né? Você pode pegar o ônibus número 5. Tiene la parada delante de la iglesia. Ele tem a parada, né? Parada aqui, parada de ônibus, né? O ponto de ônibus. Delante de la iglesia, né? Em frente, delante, né? Adiante ou em frente à igreja, igreja. Em autobús, só são 5 minutos. Então, em ônibus, né? De ônibus, são só 5 minutos. Eu já falei algumas vezes, quando a gente fala em meios de transporte, né? A gente usa a preposição en, tá? É uma regra no espanhol. Então, en autobús, tá? Autobús também pode falar só bus, tá? É uma forma abreviada e serve em autobús, em coche, em avião, em metro. Tudo isso você fala em trem, você fala usando a preposição em. E esse solo aqui só tá com esse acento porque esse texto é antigo, esse livro é antigo. Atualmente ele perdeu o acento, tá? Então, de ônibus são só 5 minutos. Há alguma estação de metro cerca de Cibeles? Então, tem alguma estação de metrô perto de La Cibeles, perdão, perto de Cibeles? Cerca de, né? Perto de. Então, tem alguma estação de metrô perto de Cibeles, da Praça Cibeles? Tiene una boca de metro en el centro de la plaza, justo detrás de la fuente. Boca, né? Literalmente boca, mas nesse sentido de entrada, né? Entrada para a estação de metrô. Então, tem na boca de metro e no centro de la plaza, né? No centro da praça. Justo detrás de la fuente. Justo atrás da fonte. É fuente, né? E aqui nós tivemos o primeiro texto, né? Então, nós já acabamos de ver o primeiro. O segundo. Por favor, há cerca algum supermercado? Então, por favor, há, né? Há é o verbo haver, que é sentido impessoal, o verbo haver no sentido de existir. Em português é há, em espanhol, hay. Há cerca, né? Existe, há, perto, algum supermercado perto. E a pessoa fala, ó, cruce la plaza, continue por la avenida y en la esquina con la calle Silva verá el cartel del supermercado. Então, cruce la plaza, verbo cruzar, né? Cruzar mesmo. Cruze a praça, continue por la avenida, então continue pela avenida, né? E en la esquina com la calle Silva, né? E na esquina com a rua Silva, calle rua, verá el cartel del supermercado. Então, verá, você verá, a senhora verá, o cartel é a fachada do supermercado. Sabe aquelas fachadas que aparece o nome? Então, por exemplo, se você botar no Google, cartel de supermercado, que ó, aparece isso aqui, ó, a fachada do supermercado, né? Aquela parte da frente onde aparece o nome do mercado. Então, aí esse é o segundo texto. Terceiro. Buenas tardes. El despacho del señor Garcia. Despacho, nesse caso aqui, uma sala, né? A sala onde uma pessoa trabalha, né? Você trabalha no escritório, você tem uma sala para você trabalhar. Então, nesse sentido, el despacho del señor Garcia. Né? A sala do senhor Garcia, né? Tá perguntando onde é. A pessoa fala, ó, en el piso de abajo, al fondo del pasillo. Primeira puerta a la derecha. Para dar as instruções, né? En el piso de abajo, piso, né? Andar, então, ou piso, né? Em português também fala piso. Então, no piso de baixo, né? Embaixo. Al fondo del pasillo, pasillo é corredor. Então, no fundo do corredor, primeira puerta a la derecha. Primeira porta à direita. Baje por la escalera. El ascensor não funciona. Então, baixe pela escada, né? Escaleira, escada.
El ascensor não funciona. Ascensor, elevador. Em português a gente tem a palavra bem parecida, que é o ascensorista, né? Que é a pessoa que trabalha no elevador. Então, ascensor, elevador. Em alguns países, você também pode usar a palavra elevador, igual ao português, tá? Mas é a minoria. A maioria dos países fala ascensor. Seguindo, último texto. Buenos dias. Tem uma mesa para 4? Então, bom dia. Você tem uma mesa para 4? Né? Tranquilo. A pessoa fala, sim, senhor. Né? Sim, senhor. Dentro ou fora? Em la terraça. Então, dentro ou fora, né? No terraço. Terraça. Terraço. En la terraça. El tiempo es bueno. Então, no terraço, né? O tempo está bom. Né? É bom. Por aqui, por favor. Então, por aqui, por favor. Por favor. Los servicios. Né? Por favor. Serviço, nesse contexto aqui, quer dizer banheiro. Então, serviço pode ser usado para isso mesmo, para banheiro, pode ser usado para sentido de urinol, né, ou aquele negócio, né, que serve para urinar. Não é um vaso, né, ele serve só para urinar. É urinol mesmo, né? Então, por favor, los servicios, né, por favor, né, o banheiro. Arriba, suba a escalera e de frente. Então, arriba, em cima, suba a escaleira, a gente já viu, né? E de frente, né? E em frente. Então, esses foram os textos, né? Como a gente fez na aula passada, a gente vai passar para os exercícios aqui mesmo no vídeo, tá? Então, eu peço que vocês tentem fazer primeiro, vocês pausem o vídeo e tentem fazer, e depois vocês continuam assistindo para saber a resolução. Então, primeiro exercício, elija la resposta correcta, né? Elija, é bom elegir, né? Eleger. Então, elija, né? Eleja, no caso. Eleja a resposta correta. Los servicios, por favor. Então, e tem duas respostas. En el piso de arriba ou en la esquina de la calle. Então, a gente tem que ver qual a resposta que é mais coerente. Então, por exemplo, banheiro, é mais coerente ficar no piso de arriba, né, no andar de cima, ou em la esquina de la calle, né, ou na esquina da rua, né, onde é mais coerente ficar o banheiro? No piso de cima. Então, no piso de cima, en el piso de arriba. La parada del autobús, né, pergunta, la parada del autobús. La parada del autobús, al fondo del pasillo, no fundo do corredor, ou em frente del museu, né, em frente ao museu. É mais coerente, em frente al museu. Próxima pergunta. Está lejos el hotel? A 10 minutos ou todo seguido, né? Então, no caso, a resposta mais coerente, 10 minutos, né? 10 minutos, né? Está longe o hotel? 10 minutos. Perdão, para ir al museu, siga todo recto ou primeira puerta à la derecha, né? É mais coerente a resposta, siga todo recto, né? Siga tudo reto. Hay cerca una boca de metro? Sí, en la primera calle a la izquierda. Ou sí, en el primer piso. É como a entrada de metrô fica na rua, né? É mais coerente ele estar na primeira rua à esquerda e não no primeiro andar, né? Complete, próximo exercício, complete com ele término contrário. Então, complete com o termo contrário. E aí fala, ó, está arriba? No. Está abaixo. Então, está arriba, está em cima? No. Está abaixo, está embaixo. Está lejos, né? Lejos, longe, está longe? No. Está cerca, cerca, perto, né? Sube, no. Baja, né? Baja pode ser baixar, né? Mas também pode ter sentido de descer. Delante, né? Adiante, em frente. No. Detrás, atrás. A la derecha, no. A la esquerda. Então, à direita, não. À esquerda, né? Tuerzo en la primera calle, no. Siga
todo recto, né? Siga tudo reto. E última questão, elija a palavra ou expressão adequada. Então, eleja a palavra ou expressão adequada. Perdão, para a la estação. Então, ir ou volver? Qual o melhor verbo? Ir, né? Para ir à estação. Segunda, por favor, lá, del autobús. Então, por favor, parada del autobús ou boca del autobús? Parada. Parada, né? Boca, a gente viu que é boca de metro. Autobús, a gente fala parada. Cerca de casa tenho uma de metro. Então, estação de metro, praça de metro. Estação, né? Praça é praça. Tem nada a ver. Juan sigue ou sale del hotel. Né? O melhor verbo aqui é o verbo sale, né? Sair. E sai do hotel. Né? Seguir, você segue para algum lugar. Você não segue de algum lugar. Tá? Então, de é salir. Salir de. Mi casa no está del trabajo. No está lejos ou no está a la derecha del trabajo. No está lejos, né? Que melhor combina aqui. Não está longe do trabalho. La oficina está del pasillo. Então, o escritório está do corredor. Então, al fondo del pasillo ou en el piso del pasillo. Mas coerente aqui é al fondo, né? No fundo do corredor. Né? No piso do corredor, no andar do corredor, não faz muito sentido. No fundo do corredor está o escritório. Lembrando que oficina é escritório. O teatro está del ayuntamiento. Ayuntamiento, prefeitura. Está tarde del ayuntamiento ou cerca del ayuntamiento? Cerca, né? Faz mais sentido. Cerca, perto da prefeitura. Puede el autobús. Então, autobús, tomar el autobús ou cruzar el autobús. O verbo faz mais sentido tomar, né? Já viu o verbo correr? A gente também pode usar o verbo tomar, como no sentido de pegar um ônibus. E para terminar, de la calle verá la plaza. Então, dentro de la calle ou al final de la calle. Né? Faz mais sentido al final, né? No final da rua. Al final de la calle verá la plaza, né? Praça. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quiser, puder contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta luego.